conceitos de indústria cultural e cultura de massas que debateremos nesse vídeo foram cunhados e interpretados pela chamada Escola de Frankfurt, uma escola de pensamento crítico liderada pelos autores Theodor Adorno, Walter Benjamin e Max Horkheimer. O principal legado da Escola de Frankfurt foi a interpretação dos fenômenos conjunturais pelos quais passava a Europa entre as décadas de 1920 e 1950, à luz de uma teoria crítica e marxista. Uma questão interessante é que, diferentemente das culturas erudita e popular, que são produzidas respectivamente pelas elites e pelas classes populares, a cultura de massa, ao contrário do que o nome sugere, não é produzida pelas massas, mas para as massas. Ela é gerada no interior da indústria cultural, conjunto de empresas vinculadas à classe dominante, que tem como função produzir cultura. Mas como produzir industrialmente algo que surge das práticas cotidianas dos diferentes grupos e classes sociais? Isso acontece pela massificação de saberes e padrões de comportamento que interessam às classes dominantes, para que sejam adotadas como referência pelas classes dominadas. Por meio de inúmeros produtos, como novelas, filmes, livros, shows, programas de TV, revistas, há uma difusão de elementos culturais que tem como premissa a consolidação de valores e comportamentos que reforçam a ordem social capitalista. Para isso, esses produtos incentivam o consumo, a padronização dos gostos, um processo em que prevalece a busca pelo lucro. Os meios de comunicação de massa, televisão, rádio, cinema, jornais e hoje a internet, são os principais veículos de divulgação da cultura de massa e exercem papel essencial nesse contexto. São eles os responsáveis por transmitir os ideais das classes dominantes para o conjunto da sociedade, de forma que, no caso da obtenção de sucesso, possam consolidar seu controle hegemônico sobre as classes dominadas. Essas questões fizeram com que as ciências sociais estudassem os vínculos entre cultura e poder. O estudo da cultura sob a perspectiva das relações de poder e dominação levou Adorno e Horkheimer a criarem, em meados dos anos 40, o conceito de indústria cultural. Esse conceito foi elaborado para designar o modo como se produz cultura, com base na padronização verificada em qualquer outra produção industrial. Foi com o advento da Revolução Industrial que se pôde fabricar em grande escala produtos padronizados, o que serviu de mola para o surgimento de uma sociedade de consumo. Assim, as empresas responsáveis pela produção em massa de bens culturais, como mercadoria, fazem parte da indústria cultural. De acordo com Adorno, a produção da cultura passou a ter como principal finalidade o lucro. Esse processo de mercantilização tornou-se um obstáculo para que a arte exercesse sua autonomia de criticar a sociedade, já que nesse sistema de produção ela passaria prioritariamente pelos administradores e técnicos responsáveis por tornar os produtos mais rentáveis e aceitos pelos consumidores. Além disso, a necessidade do consumo, caracterizada pela insaciabilidade, está intimamente ligada à difusão da ideologia capitalista pela indústria cultural e pelos meios de comunicação de massa. A cultura de massa, como produto de indústria cultural, se sustenta oferecendo divertimento e produzindo conformismo. A diversão, propiciada pelos produtos da indústria cultural, muitas vezes mascara os conflitos existentes na sociedade. O conformismo refere-se à aceitação tácita da realidade social tal como mostrada pelos meios de comunicação, que não lhe fazem nenhuma crítica. O divertimento e o entretenimento reforçam a naturalização das situações de opressão e desigualdade apresentadas nos filmes, nas novelas, nas séries. Esse processo de naturalização e conformismo produz a alienação das massas. Funciona como um mecanismo de controle social, pois neutraliza a possibilidade do indivíduo entender e criticar os padrões das relações sociais às quais está submetido. Assim, a ideologia dominante transmitida por esses produtos culturais permite a reprodução das relações de dominação da desigualdade. E você, já pensou sobre o que você está consumindo?